Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é quinta-feira, dia 26 de setembro de 2024, pedindo licença para entrar no seu rádio, no seu carro, na sua casa, no seu celular, seja onde for, esse é o Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato, batendo na sua porta para a gente trocar uma boa prosa na próxima 1 hora sobre os assuntos fundamentais e importantes para pensar uma sociedade mais justa e igualitária para todo mundo. Por aqui você sabe, o nosso objetivo é falar de agroecologia, saúde, alimentação, cultura, claro, sem perder de vista o que está acontecendo nesse momento no país, em Brasília, em todas as cidades por aí. A gente bota em pauta as questões políticas, econômicas e também de política internacional. Meu nome é Lucas Weber, eu te acompanho nessa boa prosa que está começando agora. Bora saber os destaques que a gente preparou para a edição de hoje. Um papo com Dira Paz, ela que chega nos cinemas de todo o país, debutando como diretora e roteirista no filme Passárgada. Brasil de Fato lança edição especial de jornal impresso sobre as eleições em São Paulo. STF realiza audiência para discutir a demarcação de terra no Mato Grosso do Sul após a morte de 2 indígenas. Eleições. Será que quem não fez o cadastro biométrico pode votar? Vamos explicar melhor essa situação. Repórter SUS destaca os desafios para o país avançar em políticas para pessoas com deficiência. Brasil de Fato lança documentário sobre produção de cacau no MST. Filme pode ser assistido de graça no YouTube. Gente, esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que tem coisa pra dedéu pra falar. E o Bem Viver de hoje começa com o tapete vermelho estendido, porque a gente tem a honra de receber Dira Paz, estrela nacional, conhecida por tantas e tantas novelas, já nos emocionou tanto, nos fez rir, nos fez chorar, mas atenção, gente, que hoje ela chega nos cinemas de todo o país com um novo filme dela, um adendo super importante que a gente já quer destacar, que é a estreia dela como diretora. Estamos falando do filme Passárgada, que além de diretora, Dira Paz também é roteirista, protagonista, ao lado de Humberto Carrão. Se trata de uma trama que se passa no interior do Rio de Janeiro, na região deslumbrante de Arraial do Sana, ali na região de Macaé, próximo também da capital do Rio. E no longa, Dira Paz interpreta Irene, que é uma ornitóloga, uma pessoa que estuda pássaros, e a partir daí o filme se desenrola de uma maneira muito intrigante, potente, poética, com pitadas de suspense. Eu vou ficar por aqui para não me passar nos spoilers, e também porque, antes de tudo, eu quero te cumprimentar, Dira, que alegria imensa tê-la aqui conosco. Muito obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade para atender a gente do Brasil de Fato, viu? O prazer é todo meu. Estou muito feliz em poder estar contando para vocês sobre essa aventura cinematográfica, né, que atravessou a minha vida de uma maneira muito potente, porque eu acho que realizar um filme desde a ideia é você desafiar a si mesmo, né, sua trajetória. Foi assim, eu queria experienciar a artesania de um filme. Então, Passárgada, ele surge desse desejo que ficou latente, sabe? Quanto mais eu observava os pássaros, mais dava vontade de fazer esse paralelo entre a nossa sensação pandêmica de prisão e a liberdade desses seres alados que são um símbolo, né? As asas da liberdade, né? Nossa, que lindo, Dira. É importante então já comentar aqui, eu esqueci de falar, o filme foi premiado, já ganhou no Festival de Gramado, ele teve essas estreias, é normal o filme antes de chegar para o público participar de alguns festivais, e passou para o Gramado, onde ganhou o melhor desenho de som, que parece algo meio técnico, até quando eu vi, nossa, desenho de som, como que as pessoas avaliam isso? Mas isso que tu estava explicando agora, Dira, eu acho que já explica bem, porque o filme foca muito isso no pássaro, nos sons do pássaro. Eu até senti como um convite a experimentar mais isso, uma provocação. Escutem mais os pássaros, escutem mais a natureza. Me parece que tem um pouquinho de um chamado nesse sentido, ou será que eu que interpretei um pouquinho mais forte a provocação, Dira? Não, eu acho que é isso, quando é sensorial, né? Cinema é audiovisual. O áudio é que dá. Hoje em dia todo mundo produz imagem, você produz imagem com o seu celular, é uma coisa mais democrática que existe, é essa imagem do visual. Mas o cinema, ele é audiovisual.
E o que é que faz as coisas ficarem cinematográficas? É você ter essa sensibilidade do som. Então, para nós, foi um prêmio que nos deu muita honra e alegria, porque a gente está falando sobre isso, como você disse. Sobre para um ornitólogo, ver é ouvir de olhos fechados. O ornitólogo, ele não tem uma relação visual com o pássaro, até mesmo porque na mata, para você ver um bichinho desse tamaninho, é muito difícil. Eles cantam alto a beça, mas às vezes eles estão longe. Mas um ornitólogo, ele ouve, e a partir do ouvido, ele é direcionado para a espécie que ele está procurando. Então, eu queria muito esse tratamento de som que envolvesse o espectador sensorialmente. Eu queria muito que ele sentisse as coisas que a Irene vai sentindo também. E isso é importante para a trajetória da minha personagem, que é uma personagem que está vivendo um momento de solidão também, muito grande. Já é uma profissão isolada, solitária, silenciosa, né? Porque você trabalha com os ouvidos e você não pode espantar os animais, então é cuidadoso. E aí eu precisava trazer também o que era que estava por dentro dessa personagem, sabe? Essas camadas que a gente tem e que se surpreendem na maturidade, você acaba tendo outros valores, né? Diferentes de quando você tinha 20 anos. Então, eu queria falar também sobre esse, essas, é um filme quase com essa sensação pandêmica, mas não é na pandemia, não fala sobre pandemia. Mas eu escolhi esse poema como inspiração que me veio assim, porque eu falei, todo mundo está afim. Esse poema do Manuel Bandeira, que é Hora para Pasárgada, que fala sobre o desejo de você achar o seu paraíso particular, né? Todo mundo estava com esse desejo naquele momento. Então, fui invadida também com esse sentimento e acabou se traduzindo dessa forma. A gente teve uma experiência em Gramado, foi uma terça-feira, o cinema estava lotado, tinha muita gente da cidade lá, e 0 grau, e fomos muito bem recebidos, e eu senti assim, sabe, o filme nasceu lá, foi o único festival que ele participou, a gente já saiu com esse prêmio, com ótimas críticas, ótimas aspas, então eu estou muito feliz, muito ansiosa também para mostrar o filme para todo mundo. Tem que estar mesmo, o filme tá lindo, tá forte, ele vai dialogando de diferentes maneiras. É isso que tu estava trazendo é muito especial, que ele provoca do som, mas também pelo silêncio, porque essa função do ornitólogo, ele precisa também saber respeitar o silêncio para justamente escutar os sons que tem ao redor. São várias filosofias, várias reflexões que o filme proporciona. Enfim, vamos ocupar as salas, vamos ver os filmes, vamos saber mais dessa profissão. Também acaba sendo um chamado para a gente olhar para essas profissões, essas pessoas que observam a natureza com tanta técnica, com tanta ciência. Mas, Dira, a gente já está indo bastante falando do filme e eu ainda não ouvi algo muito importante que eu quero te ouvir sobre essa experiência formidável, inédita sua como diretora e roteirista e protagonista. Chegou chutando a porta, né? Não basta simplesmente estrear É. ali sendo diretora, tem que chegar fazendo tudo impressionante. Conta um pouquinho como foi, se era um desejo antigo seu, se casou, chegar nesse roteiro e decidir agora eu preciso ser diretora também. Enfim, queria entender um pouquinho da onde que veio essa força para você fazer essa estreia tão brilhante que eu tenho certeza que é a primeira de muitas, né, Dira? Olha, eu estou respondendo aos meus estímulos naturais. Eu acho que 40 anos, né, de cinema, de set de cinema, 40, mais de 40 filmes. Foi um transbordamento que a pandemia provocou. Eu sou casada com o Pablo Baião, que é fotógrafo do filme, meu coprodutor, meu cúmplice, estava comigo em todas as etapas também desse longa-metragem. Então, assim, nasceu dentro de nós o desejo de fazermos alguma coisa juntos, que celebrasse até mesmo essa parceria. E esse filme brotou também. Eu queria começar do começo, que nem uma Mambembe, aquela que tem que dar conta de tudo, sabe? Porque a gente estava vivendo um momento pandêmico, a gente não pode esquecer isso. Então, eu queria essas etapas, eu queria participar de todas as etapas. Eu vi que isso era um movimento natural. Eu acho natural um ator experimentar a direção. Muitos exemplos, né? Nós temos hoje e ontem
E aí isso para mim foi uma experiência como se eu estivesse começando tudo do começo. E o filme tem uma coisa que atravessa o começo, que eu acho que é esse adentrar na mata. Você leva, conduz as pessoas para dentro da mata. E mata é um feminino, né? Mata é uma metáfora do começo, né? Da mulher. Então, assim, ela entra na floresta como se ela estivesse indo para dentro dela mesma novamente, uma mulher precisando dessa energia que é essencial e fundamental, que se você deixar, ela some da sua vida cedo. Então, esses paralelos foram estímulos de todas as partes. Como atriz, porque eu sabia o que eu estava vivendo, eu queria fazer um personagem que fosse o meu avesso. Eu acho que eu sou mais solar, e eu queria um personagem que eu tivesse outros apelos que não o meu sorriso, a minha graça, o meu. Então eu fui por um caminho também de provocação. E isso foi para todas as equipes do filme. Sabe, os meus parceiros, o Carrão, que teve lá, Humberto Carrão, fazendo o Manuel, o seu Wilson Gonçalves, que faz o Cissa, faz a Cássia Kiss, fazendo a minha irmã, a Ivana, o Peter Catnett, de Cinema Aspirinas e Urubus, então foram conexões que se encontraram, sabe? Isso que eu digo é uma coisa que começa do desejo e que realizar um filme, chegar até a estreia, são muitas etapas depois de você ter filmado. Você começa uma outra relação, uma relação do isolamento dentro dos estúdios de laboratório para finalizar um filme. São muitos sentimentos e eu ainda estou passando por essas etapas. Então ainda está sendo tudo novo para mim. Foi lindo receber esse Kikito em Gramado. Eu vi a empatia do público, a gente poderia ter recebido mais Kikitos, mas só o fato de já ter sido selecionado entre tantos filmes já foi um aceno que ali tem um borogodó, para a gente usar uma palavra bem brasileira. E fora esse pano de fundo, que é o tráfico de animais silvestres, que é o terceiro maior tráfico do mundo, né? A gente não está falando de uma coisa distante da gente, é muito presente, e a Mata Atlântica, como a Amazônia, são os dos mais saqueados em termos das suas espécimes, chegando a valores brutais, onde a gente percebe que há uma dificuldade em, de certa maneira, coibir esse trânsito de animais, né, pelo mundo. E a gente tem que entender que um passarinheiro, ele não é passarinheiro, ele é um gaioleiro. Então tem uma diferença muito grande, a gente tem que renomear essa prática, porque são coisas que eu pesquisei junto com ornitólogos. Um filme envolve muitas etapas. A pesquisa com João Quental, com Luciano Lima, pessoas que me deram suporte nesse chão que eu estava pisando, sabe? Eles foram os primeiros a ler o roteiro, os primeiros a me orientar sobre as espécimes, os primeiros a distinguir um pássaro de mata, de estrada, de pasto, de beira de rio, sabe? São coisas que a gente não poderia, erros que a gente não poderia cometer nunca. Então, é sobre essas demandas. O fazer cinematográfico é um mergulho sem boia. Uma pequena pós-graduação ali que a Dira Paz fez ali depois da pandemia e se especializando no mundo dos pássaros e realmente ficou impecável. A gente vê o cuidado, toda essa atenção, é formidável como a gente consegue realmente entender que existe de fato ali uma imersão dentro desse universo e nos ajuda a minimamente conseguir conhecer, ter um pouquinho mais de contato com essa área. Eu quero falar mais sobre isso, Dira, especialmente sobre esse tráfico de animais, que é isso, a gente está falando do lado lúdico, do lado poético, que é maravilhoso do filme, mas ele tem uma denúncia, ele tem essas partes de tensão que eu comentei no comecinho, que são fortes, né? A gente precisa falar um pouquinho desse aspecto do filme que é importante, mas só para fechar um pouquinho mais essa caixa sobre a sua estreia como diretora, eu queria só entender um pouco se
Você chegar nesse papel, nessa autoridade, 40 anos depois de já ter passado por tanta coisa, foi um processo seu de preparação ou você sente que sempre tiveram portas fechadas te impedindo por ser mulher, talvez por ser nortista, né? Sente que foram portas que estavam te fechando e agora, só 40 anos depois de legitimar toda a tua potência, que começaram a ser abertas, você enxerga nesse sentido ou foi mais um processo seu? Foi totalmente um processo meu. Eu gosto do meu pioneirismo, sabe? Eu acreditei muito no cinema. Eu percebi que o cinema era um lugar que poderia me proporcionar grandes personagens desde cedo. Eu percebi isso. Eu tomei uma decisão depois de ter feito meu primeiro filme. Eu pensei assim: quero isso pro resto da minha vida. E eu lembro que eu pensava assim: poxa, eu não posso não passar por essa porta e ver no que vai dar. Eu não posso fazer isso comigo. Então, eu fui muito consciente que eu decidi que eu ia tomar um caminho como atriz e cinematográfica, porque eu não tinha muito espelho em outros canais. Onde eu via mais possibilidade de eu ter uma carreira era no cinema, e eu acho que eu fui perspicaz nesse sentido, porque foram anos, né? Muitos primeiros longas de primeiros diretores, muitas apostas juntas, né? Com várias gerações de diretores. Me orgulho dessa versatilidade, e eu fiz filme no Brasil inteiro, isso me orgulha muitíssimo. Eu tenho a cara do Brasil. Eu fiz filme na fronteira do Rio Grande do Sul, fiz filme no Mato Grosso, fiz filme no Centro-Oeste, fiz filme no Norte, fiz filme no Nordeste, fiz filme Sim. no Brasil inteiro. E eu tenho Preciso certeza. fazer um filme no Acre agora, porque é um dos únicos estados do Brasil que eu não conheço. Está no na minha agenda já, porque o Brasil é fenomenal. O Brasil é multicultural e ele é amplo e ele é divino, porque cada um com a sua característica. A gente tem que amar para cuidar, sabe? A gente tem que amar muito esse lugar. Quando a Sim. gente viaja, a gente percebe o quanto nós somos plurais, quanto nós somos livres, de certa maneira, no sentido democrático mesmo da palavra, e sem cerceamento, nesse sentido que nós temos a nós mesmos, e só nós podemos cuidar da gente, só a gente pode ter um outro olhar, prezar os bons pensadores, as boas ideias. Assim, acho que foi um movimento meu. Não me, eu acho que se eu tivesse decidido fazer isso antes, eu teria feito, porque é uma decisão pessoal. Você precisa realmente de um motor dentro de você para acordar. Você faz o seu filme, quando você decide fazer um filme, todos os dias. Você não para de fazer o filme, ele fica morando em você, ele é uma entidade viva que te acompanha como um fantasma. Deus o livre não terminar um filme. Deus o livre não estrear um filme, não ter seu filme nos cinemas. É um pesadelo. Ele precisa nascer para o público, ele precisa ser devorado, sabe? Não importa se a pessoa gosta, se ela não gosta, ela pode ter opinião. E opinião é tudo. Sabe? Importante é você ter uma opinião, entender o que é que você digere, o que é que você não digere, ou então só se entregar aquele momento mágico do cinema de entrar naquele útero que deixa você em silêncio durante 1 hora e meia, 1 hora e 25. Sim. Então é É como essa essa imersão. relação maravilhosa de paixão que eu tenho pelo cinema, não deixa de ser uma homenagem a esse tempo, sabe? A esse tempo que se expandiu em 40 anos. Gira, outro ponto que eu queria conversar contigo é sobre a presença da Cássia Kiss, que o filme foi filmado antes ainda da pandemia. E aí, depois disso, teve ali um processo um pouco controverso, que ela até acabou sendo demitida da Globo por conta dos posicionamentos que ela teve, de uma postura antidemocrática. Isso, de alguma maneira, acabou abalando a relação de vocês em relação a essa pós-produção do filme? Foi algo que acabou conturbando um pouco, ou foi tudo entendido de um lado profissional? Olha, eu não vejo dessa forma como você colocou. O filme foi filmado durante a pandemia, não foi antes da pandemia, foi filmado em dezembro de 2020. Logo depois a gente teve, né, eleições, e eu acho que a Cássia, a gente vive num país democrático, a Cássia tem direito de se manifestar, apesar de nós termos
visões totalmente opostas e posicionamentos opostos também. Eu respeito muitíssimo a Cássia. Eu pensei nela logo de pronto para fazer o papel da minha irmã. Ela foi a minha primeira. A gente fez o meu primeiro filme brasileiro. A Cássia estava presente, que é Ele, o Boto, do Walter Lima Júnior. E eu acho que, assim, eu respeito essa atriz, sabe? Acho muito difícil lidar com os extremos, mas o radicalismo, ele não leva a nada. Eu amo a Cássia como pessoa, tenho respeito a ela, ela é uma atriz magnânima o posicionamento político não tira esse atributo que ela tem. E ela está muito bem no filme, e eu espero que as pessoas não confundam esses extremos. E quem sabe, brevemente, a gente não possa ampliar um diálogo e não discussões sobre o tema. Mas, lógico que nós não somos antidemocratas. Eu não sou, como vocês bem sabem e me conhecem, e eu desejo muito que a gente consiga já estabelecer diálogos com as pessoas que a gente admira, para que a gente deixe de brigar, sabe? Está todo mundo cansado de brigar, a gente precisa dialogar, a gente precisa falar das nossas mazelas, elas são iguais, e a gente precisa entender e explicar também os nossos posicionamentos. É difícil para muitas pessoas, depois de tanto tempo a gente sendo demonizado, é difícil as pessoas entenderem. Tem pessoas, não é, sabe, pessoas que caem nesse dito, né? Porque é uma coisa que não serve a nada você demonizar os artistas. É o medo das pessoas que sabem e não das pessoas que têm. É uma valorização dos que têm e uma desvalorização dos que estudam, dos que sabem, dos que têm argumento. Então, a gente precisa restabelecer diálogos, pontes. Eu quero muito restabelecer diálogos, pontes. Eu não quero quebrar, mas é tão claro, eu fico nessa hora dá um alívio tão grande, porque eu tenho muito orgulho de dizer também que eu nasci em Abaetetuba, fui criada em Belém do Pará, e com meus 13, 14 anos, Betinho entrou na minha vida, e a palavra cidadania foi uma luz na minha cabeça. E eu comecei a fazer um paralelo com a minha terra. Eu achava a nossa terra uma coisa incrível, e a gente via tantas notícias horrorosas de exploração. Ali nasceu uma ativista. Muito antes de ser atriz, eu já era uma pessoa consciente da importância da Amazônia para o Brasil e para o planeta, e que nós éramos vistos de uma maneira errada. Nós somos olhados, e até hoje, né, como um manancial a ser explorado, não um manancial a ser gerido, a ser cuidado. Então, assim, eu também, se talvez não tivesse. Esse filme poderia estar se passando na Amazônia, Pasárgada. Então, assim, as conexões são muitas, sabe? Então, eu quero entender melhor de que forma você se comunica com as pessoas, se comunica com o planeta, essa coisa. Muita gente acha fofo ter um passarinho preso, mas, desculpa, gente, não é. Deixa a gaiola aberta e põe a comida, e se ele quiser, ele volta. Não, você não pode ser um gaioleiro. A gente tem congruências de comportamento. Eu sei que é cultural do Brasil, mas vão ter que se desapegar. Foi um voo que está aterrissando nos cinemas e que eu quero que todo mundo vá assistir. Vamos ocupar o cinema para ver Passag da estreia de Dira Paz como diretora, roteirista, que também protagoniza ao lado de Humberto Carrão esse filme tão bonito, simbólico em vários aspectos, denunciante também, traz justamente essa questão do tráfico animal, mas não só dessa magnitude, mas também, como a Dira estava explicando, nesse cotidiano da cultura que a gente vê os animais, sejam silvestres, animais domésticos, enfim, a nossa relação com a natureza é tão importante. Dira, e agora, sem só para fechar, quero
falar rapidamente com o nosso povo paraense, com a nossa audiência paraense, sair dessa conversa com uma promessa. Será que é exagerar demais que a próxima direção de Dirapaz vai se passar no Pará, contando de toda essa riqueza? Quem sabe sobre um documentário sobre o Ciro de Nazaré? Enfim, estou aqui inventando ideias demais, não sei, mas queria só ouvir uma palavrinha final, se de repente todo esse voo vai desembarcar rapidinho ali em Belém. Olha, é isso, as histórias, que bom que não faltam na vida da gente, né? Eu acho que a gente tem uma regionalidade que está em mim, está nos meus traços, então minha conexão com o Pará é muito grande mesmo, e eu espero que as suas palavras ecoem no universo e que a gente consiga realizar isso, quem sabe? Você está certíssimo e brevemente a gente está com um segundo projeto aí na praça. Tomara que seja. Eu tenho muito desejo, com certeza, de filmar na minha terra. Pronto, terminamos a entrevista aqui com a tarefa cumprida, já essa promessa, digamos assim, dentro das possibilidades da Dira Paz aí seguir essa carreira formidável que ela está estreando agora como diretora, dando prosseguimento a essa carreira longa de 40 anos dentro do cinema, da TV, enfim, de tantas frentes, e agora também aí atrás das câmeras como diretora, roteirista. E Dira Paz, que alegria, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade de conversar com a gente, viu? Obrigada a vocês, Lucas, vocês são incríveis, sempre nos atualizando e mostrando um país tão democrático e na luta sempre pela democracia brasileira. Isso é tão fundamental para que a gente não esqueça que a gente não quer que aconteça novamente. E um beijo, muito obrigada, estou muito feliz. Maravilha, e vamos Espero todos... todo mundo nos cinemas, né, para falar isso. Bora todo mundo pra Passágada, porque lá somos amigas da rainha, nossa rainha Dira Paz. Obrigado mais uma vez, querida. Um beijo para todos vocês, muito obrigada, adorei. Gente, papo delicioso demais com a Dira Paz, que honra poder falar com essa grande estrela do cinema nacional. Enfim, espero que todo mundo possa prestigiar esse filme que está circulando, começando a circular hoje, mas certamente vai embora, vai dar para presenciar ao longo do final de semana, nas próximas semanas também. Passágada é o nome do longa que ela está estreando como diretora e roteirista. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Gente, vamos aproveitar então para fazer um recadinho que dá uma notícia, dá uma alegria imensa de poder compartilhar. Quem escuta aqui o Bem Viver também pode receber essas notícias diretamente no seu e-mail, é isso mesmo. Basta se cadastrar na nossa página e escolher as categorias de notícias que mais te interessam, porque além de tudo a gente faz essa curadoria perante ao que você mais quer saber. Dessa forma você fica por dentro dos acontecimentos do Brasil e do mundo, além de conferir análises aprofundadas com uma visão popular do nosso dia a dia. O site é simples, brasildefato.com.br/boletim, brasildefato.com.br/boletim. A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado democrático de direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br. Uma audiência realizada ontem, na quarta-feira, no STF, discutiu a demarcação de terras no Mato Grosso do Sul após a morte de 2 indígenas, isso nas últimas 2 semanas. A violência contra os Guarani Kaiowá tem escalado desde a retomada da área sobreposta pela Fazenda Barra em Antônio João. Em Brasília, o nosso repórter Leonardo Fernandes acompanhou todos os detalhes da sessão e ele chega agora no programa para atualizar a gente como que acabou essa reunião, esse encontro. Leonardo, muito obrigado pela tua disponibilidade para falar a gente aqui no Bem Viver e, por favor, conta os detalhes de tudo que tu acompanhou na audiência realizada no STF nessa quarta-feira, amigo. Oi, Lucas. A audiência no STF durou mais de 6 horas entre propostas e contrapropostas de acordo entre fazendeiros, indígenas e a União,
para a desocupação das áreas sobrepostas à terra indígena Yanderu Mangaratu, localizada no município de Antônio João, no Mato Grosso do Sul. Recentemente ocorreram diversos episódios de violência no local que resultaram na morte do jovem Neri Ramos, de 23 anos, no dia 18 de setembro. Fazendeiros locais questionam a demarcação da terra indígena realizada em 2005 por se sobrepor a propriedades rurais da região. Como resultado da audiência, ficou acordado que a União arcará com pagamento imediato de cerca de 28 milhões sobre benfeitorias realizadas nos imóveis e 102 milhões em precatórios. Já o estado do Mato Grosso do Sul deverá aportar 16 milhões, totalizando mais de 146 milhões em indenizações aos fazendeiros. Também consta no acordo que as partes se abstenham de provocações ou qualquer ato de violência e que a Polícia Militar não utilize a força contra a população originária. Os fazendeiros devem desocupar a área em um prazo de 15 dias após o pagamento das benfeitorias. O acordo ainda precisa ser homologado pelo plenário do STF para que o processo seja encerrado. Segundo o chefe de gabinete do ministro Gilmar Mendes, Diogo Veras, ele deve ser pautado para apreciação dos ministros em sessão extraordinária na próxima semana. O STF acredita que, com o acordo, as tensões devem diminuir na região. De Brasília, para a Rádio Brasil de Fato, Leonardo Fernandes. Outra notícia muito bacana para a gente compartilhar na edição de hoje é que o Brasil de Fato lançou uma edição especial do jornal impresso sobre as eleições em São Paulo. Ela está circulando desde quarta-feira, desde ontem, dia 25. A publicação está disponível em pontos da cidade com grande circulação de pessoas, como terminais de ônibus, estações de metrô. E a gente vai saber mais detalhes sobre essa edição especial, que documentos, que análises, que notícias elas trazem com a nossa repórter. Já começou a circular a edição especial impressa do Brasil de Fato, com as informações mais relevantes sobre o processo eleitoral em São Paulo. Com 8 páginas, o jornal será distribuído gratuitamente e tem a proposta de discutir temas essenciais para a população da capital paulista. A edição apresenta dados sobre o perfil dos eleitores, orçamento municipal e destaca o número alarmante de mais de 80 mil pessoas vivendo nas ruas na cidade mais rica do país. A reportagem principal traz o título Mobilidade, Segurança, Saúde e Educação afetam qualidade de vida em São Paulo. O foco da matéria é a dificuldade de locomoção dos moradores da cidade Tiradentes, bairro com a menor taxa de emprego formal entre os 96 da capital. O texto também aborda a violência no centro da cidade e as falhas nas políticas voltadas para a Cracolândia, como o desmonte dos Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs. A edição especial impressa do Brasil de Fato está disponível em pontos da cidade com grande circulação de pessoas, como terminais de ônibus e estações de metrô. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Carolina Bataillé. Gente, uma dica: o Brasil de Fato, por outros estados no país, muitas vezes também produz versões impressas. Então, a depender de onde você mora, vale a pena ficar de olho para conferir se não há outras edições especiais do BDF na rua. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. E ainda no embalo de eleições, a gente vai responder uma possível dúvida que muita gente pode ter nesse momento, que é: quem não fez o cadastro biométrico pode votar para prefeito ou vereador agora, dia 6 de outubro? A nossa repórter Letícia Holanda vai explicar isso pra gente. Eleitoras e eleitores que não cadastraram a biometria no sistema do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, podem estar impedidos de votar nas eleições municipais deste ano. É preciso verificar caso a caso para saber se o cadastro está regular. O site oficial do TSE oferece um formulário específico para essa consulta. Lá é possível verificar a situação eleitoral
informando nome e data de nascimento, CPF ou o número do título. O processo de recadastramento biométrico dos eleitores começou em 2008 e ocorre de forma gradual. Além disso, a transição foi afetada pela pandemia de Covid-19. Caso não tenha feito o recadastramento, mas esteja com a situação considerada regular, os eleitores podem votar normalmente. Para isto, basta apresentar o documento oficial com foto. Quem não tem acesso ao título eleitoral e não sabe onde fica o local de votação, também pode acessar o site do TSE para saber os detalhes. Neste caso, com o número do CPF, a data de nascimento e o nome da mãe, o sistema informa o endereço da sessão eleitoral. O endereço eletrônico é tse.jus.br. Repetindo, tse.jus.br. Neste ano, as eleições municipais envolvem eleitores de praticamente todo o Brasil. As duas exceções são os moradores e moradoras do Distrito Federal e de Fernando de Noronha, que não tem prefeitos e vereadores. O primeiro turno está marcado para 6 de outubro. Já o segundo turno, se houver, vai ocorrer em 27 de outubro, somente nas cidades com mais de 200 mil eleitores cadastrados. Nessas eleições, serão eleitos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Letícia Holanda. Lembrando que essas e outras dicas podem ser conferidas na reportagem do Brasil de Fato lá no nosso site brasildefato.com.br. Se liga na dica de saúde do Brasil de Fato para você. Olá, doutora Joyce Santana falando, implantodontista, e hoje eu vim para trazer mais uma dica para vocês. Por que você deve continuar confiando no fio dental e esquecer aquele bom e velho palito que eu sei que te socorre lá na churrascaria quando você vai? O fio dental, ele tem toda uma propriedade que ajuda você a tirar o alimento que está impactado lá no meio do seu dente sem prejudicar a sua gengiva e o seu dente. Já o palito de dente, ele é duro e quando você coloca ele lá, tem risco de quebrar, tem risco de você inflamar a sua gengiva, retrair ela, ou seja, a sua gengiva abaixar, no caso dos dentes de baixo, ou subir, no caso dos dentes de cima, e você vir a ter uma exposição da sua raiz, fora que pode estragar o esmalte do seu dente. Então vai por mim, confia no fio dental. Um forte abraço. O tema que a gente vai falar agora são os desafios para ampliação de políticas para pessoas com deficiência no nosso país. É que movimentos lançaram um documento que alerta para os obstáculos que atrasam profundamente o país nesse sentido. Além disso, nesse mês a gente teve o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, que foi celebrado no último sábado, dia 21 de setembro. O documento em questão é a Carta de Brasília, Pessoas com Deficiência na Luta por Equidade. Ele aponta o capacitismo estrutural como raiz do nosso atraso. Além disso, denuncia que, apesar dos avanços nas leis, o que está previsto no papel reflete pouco na sociedade. Pessoas com deficiência são grandes vítimas de desigualdade e de violação de direitos. Dados do próprio IBGE, divulgados no ano passado, mostram que a taxa de analfabetismo entre pessoas com deficiência é de 19,5%. Só para ter uma ideia, o índice geral no Brasil é de 4%, é muito diferente, gente, isso não pode ser aceitável. A participação na força de trabalho também mostra esse abismo social, é 29% contra 66%. A pesquisadora Laís Costa, da Fiocruz, conversou sobre esse assunto na entrevista no podcast Repórter SUS, apresentado pela nossa colega, que sempre está aqui junto com a gente, Nara Lacerda. Ela começou perguntando a Laís sobre a importância da carta que foi lançada. Essa carta é um documento muito importante, ele é constituído democraticamente, ele começa a elaboração na 5ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Acho que a gente precisa ressaltar que no governo anterior esse espaço de pactuação democrática ele não existiu. Então, assim, como você pega uma população que segue sendo, né, tendo seus direitos humanos violados e não tem espaço nem de vocalizar a sua própria pauta.
E aí essa carta ela é o principal manifesto político que resulta dessa 5ª conferência, passou por consulta pública depois, e fala dessas coisas que são muito importantes mesmo, né? Quando você fala da avaliação biopsicossocial, a gente tem, tentando, assim, bem resumidamente, a gente tem alguns modelos da deficiência. Tem um modelo que está defasado, mas a gente parece que é casado para sempre com ele, que é o modelo biomédico da deficiência, que resume a pessoa ao que lhe falta, aquilo que está diferente de um corpo que foi padronizado, que funciona de um jeito que a gente normalizou, né? E o que vale, né, no Brasil e na maior parte do mundo é o modelo social da deficiência, que entende que a característica funcional de determinados corpos, quando entra em contato com barreiras sociais, a gente constitui essas barreiras, a participação, cria piores condições, e você listou essas condições de acesso à educação, de acesso ao trabalho, a gente pode falar de violência, a gente pode falar, tristemente, de tudo, de insegurança alimentar. Então, assim, a avaliação biopsicossocial é um compromisso, que também ficou atrasado por causa do governo anterior, mas é um compromisso de você entender essa diversidade de pessoas, porque pessoas com deficiência compõem um grupo muito diverso, e as barreiras à participação são muito diversas. E como que você vai aprimorar ações afirmativas e, de fato, pensar em planejar o apoio necessário, a mediação necessária, sem você entender qual é a real necessidade? Então, a avaliação biopsicossocial considera tudo isso, considera o que é do corpo biológico, mas o que é produzido também e quais são as barreiras que essa pessoa enfrenta. É fundamental para você ter implementado aquilo que vale constitucionalmente no nosso país, mas segue não efetivo. A deficiência segue como algo privatizado, e com isso você amplifica as diferenças dentro da pauta, né? A violação de direitos. E, Laís, o que é que você pode falar para a gente sobre o Pacto Federativo? Quais outros elementos sobre esse tema tão essencial são necessários a gente trazer para o nosso debate? Com tantas ausências, né, quando você vai olhar as políticas de saúde, de educação, de trabalho, de desporto, com tantas ausências e com um país tão diverso e desigual como o Brasil, é meio simples de pensar que, se a gente não coordenar essas ações, principalmente considerando a escassez dos recursos diversos e as capacidades distintas, não tem como a gente produzir uma mudança de fato na realidade, na qualidade de vida das pessoas. Então, a gente, muita política emana ali do governo federal, mas não todas, né? Mas, na verdade, o que faz diferença é quando a gente está pisando ali no chão, quando a gente pisa no chão da escola, quando a gente pisa no chão da humanidade básica, a gente está sendo tratado como um ser humano, e isso faz parte de um processo que precisa de coordenação, como a gente vê nas demais políticas, só que com mais desafios, né? Porque é uma população historicamente desumanizada, subalternizada, né? Então, assim, o Pacto Federativo, eu acho que até esse processo, que é uma coisa que inova muito tanto no Viver Sem Limite, isso a gente vê refletido na 5ª conferência, que é a manifestação, assim, da necessidade do enfrentamento ao capacitismo. Enfrentamento ao capacitismo, a gente está falando de uma mudança cultural, né? E a gente tem essa dívida mesmo, né? A gente continua aprisionando as pessoas com deficiência em espaços muito, muito restritos na nossa sociedade. Bom, vou trazer aqui algumas previsões do plano Viver Sem Limites 2. Olha, ele previa a formação de mais de 60 mil professores e mais de 100 mil gestores em educação especial. Também tinha a previsão da promoção de 120 mil novos empregos para pessoas com deficiência. Queria saber como é que a gente acompanha essas metas, se parte delas já foram cumpridas, em que pé está esse programa Viver Sem Limites 2, que foi lançado em novembro do ano passado. Já tem resultados que a gente possa alcançar? O plano Viver Sem Limites, ele tem um observatório justamente para a gente ir acompanhando essas ações. Entretanto, né, assim, fica um acompanhamento muito inespecífico. Por quê? A gente não... Você falou, né, no começo, são 6,5 bilhões
de reais previstos para esse plano, mas a gente não tem como acompanhar orçamentariamente, a gente não tem como acompanhar essa execução orçamentária. Por quê? Porque isso acontece, e esse é o lado bom, por iniciativas de 27 ministérios. Então, há uma parceria e há uma pactuação prevista também, justamente o Pacto Federativo, que a gente falou, com estados e com municípios, tá? Então, o que a gente tem formalmente é que dessas 95 ações previstas, 11 já deve ter um pouquinho mais concluídas, mas a gente não consegue fazer uma análise qualitativa mesmo né, desse avanço. No campo da saúde, a gente já teve lá a atualização da política nacional de saúde da pessoa com deficiência, né? Você tem acho que precisa, voltando aqui para o nosso, né, para a saúde, precisa falar da importância do primeiro Viver Sem Limite, que acaba vindo no seu esteio justamente essa rede de cuidados da pessoa com deficiência, e que a ideia é e que a gente sabe que é uma rede subdimensionada, concentrada nos grandes centros, etc, etc. E a ideia é a ampliação dessa rede. Então, você tem uma série de ações em execução, mas assim, até né, ainda não completou o primeiro ano, o que a gente pode acompanhar é isso, indo lá no observatório, algumas ações que já estão implementadas, outras que estão em andamento, como é que estão os pactos com os estados, porque senão também a gente não consegue efetivar o que propõe o plano, né? Por que a gente patina tanto nas políticas para as pessoas com deficiência ainda? Tem a ver com capacitismo, Laís? Não, tem tudo a ver com capacitismo, né? E aí, assim, a gente não gosta de hierarquizar contribuições, porque são todas importantes, mas talvez a coisa mais importante ali no novo Viver Sem Limites foi justamente instituir um eixo de enfrentamento ao capacitismo, porque, assim, até muito recentemente, a maior parte, e acredito que ainda a maior parte dos brasileiros, brasileiras e brasileiros não saibam o que é capacitismo, né? Capacitismo fala de um sistema de opressão, né, que, em função da funcionalidade de corpos, determina uma subalternização mesmo dessa população. O capacitismo ele resulta na discriminação das pessoas com deficiência. E ele é uma coisa assim tão arraigado, a gente ainda você está falando assim, por que outras lutas avançaram e essa não? Por maturidade de luta mesmo. É muito difícil você convencer, e o verbo é convencer, de que aquele ser humano tem um direito humano, porque aquele ser humano, ele continua numa categoria de sub-humano, de menos humano. E aí eu posso te dar, assim, dados científicos sobre isso, porque se a gente bater um papo, a gente vai falar assim, alguém aqui é favorável ao genocídio? Claro que não, né? Ninguém é favorável ao genocídio, mas a gente tem políticas de aborto eugênico, que é justamente a determinação de hierarquização entre vidas para eliminação, por exemplo, da população com síndrome de Down no mundo. É um projeto de genocídio. Durante, né, ali a Covid-19, pessoas com síndrome de Down tinham 6 mil menos oportunidade de acessar aparelho para pessoas com síndrome de Down, com pneumonia, com quadros respiratórios, sendo que eram pessoas assim em piores condições em termos de, na realidade, assim, com maior risco da doença evoluir para quadros mais graves, mas tinham menos acesso. São as vidas, são os corpos que a gente pode impedir o nascimento, são as vidas que a gente pode deixar para morrer. E a gente sabe, eu acho que essa carta faz muito que é muito importante, essa denúncia, esse manifesto, de que tem corpos que a gente deixa para morrer com mais facilidade, né? Os corpos com deficiência negros, os corpos com deficiência pobres, os corpos com deficiência intelectual. A gente também precisa falar desta desigualdade da pauta. Então, quando a gente fala
do combate ao capacitismo, ainda tem uma chave cognitiva que não virou para as pessoas. As pessoas continuam discutindo direito no lugar da empatia, entendeu? Assim, olha só, não é só empatia que eu quero aqui no chão da escola, eu quero o direito à educação. Lembrando que esse é apenas um trecho do Repórter SUS e temas como esse podem ser vistos na íntegra lá no nosso site. Você vai em radiobrasildefato.com.br, desce a página até encontrar ali o ícone do Repórter SUS, clica ali que tem todas essas análises, essas conversas aprofundadas para entender melhor sobre o nosso sistema único de saúde e os desafios que a gente precisa encarar urgentemente. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Gente, uma rápida pausa no programa para divulgar uma mensagem que vem de toda a equipe do Brasil de Fato. A gente precisa da sua colaboração para continuar produzindo conteúdo de qualidade, com todo o rigor jornalístico que você conhece e confia. Nosso trabalho é e sempre será trazer a visão popular dos fatos, tanto no Brasil quanto no mundo. E você pode nos ajudar quanto for possível no nosso Apoie-se, contribuindo com o valor que for possível, que estiver no seu alcance, gente. Assim você se junta a quem luta contra a desinformação e constrói um futuro melhor para todo mundo. É fácil, gente. O site é apoia-se/Brasil de Fato. Então se escreve apoia.se, né? Apoia-se/Brasil de Fato. E o link também está disponível na descrição desse episódio nas plataformas de podcast. Tamo junto, galera! Gente, vamos falar um pouquinho sobre literatura russa? Pois é, ela influenciou o mundo e aqui no Brasil não foi diferente não. Clarice Lispector e Graciliano Ramos, por exemplo, sentiram esse impacto de relações entre as palavras de lá e de cá. É assim que aparecem temas universais como moralidade, existencialismo e a exploração da alma humana. Só que agora a gente vai destacar uma publicação que sugere uma conversação instigante do universo da literatura russa. É a obra Tolstói e Tolstaia, da editora Karambaia. Pelo título, a gente já consegue entender que o livro junta textos do casal Lev Tolstói e Sofia Tolstaia. Eles se casaram em 1862, quando Tolstói tinha 34 anos e Sofia 18. Além disso, essa parceria é marcada por um universo literário que é praticamente impossível de separar da literatura. Quem explica melhor o livro Tolstói e Tolstaia, da editora Karambaia, é Rodrigo Viana. Ele comentou sobre o livro no quadro Sopa de Letras do Tempero da Notícia. Na Sopa de Letras, esta semana, a indicação de uma obra que reúne 3 textos russos. Literatura russa tem uma certa tradição no Brasil, né? E esse livro, esta edição, que é da editora Karambaia, traz 3 textos. Um deles é do Tolstói, conhecido escritor, escreveu Guerra e Paz, Ana Karenina. Mas o interessante desta edição brasileira é que ela reúne o texto de Tolstói chamado Sonata Kreutzer, em que ele faz reflexões, é um romance, né? uma novela, é ficção, mas ele traz reflexões sobre o casamento, a relação homem-mulher, conta a história de um casamento. E o livro traz, portanto, um texto do Tolstói e outros 2 da mulher dele, da Sofia Tolstaia. E por que isso é interessante? Porque os biógrafos, os estudiosos sabem que Tolstói viveu num conflito quase permanente com a mulher. O casamento era uma questão para ele, né? Os 2 viviam em conflito. E o livro traz, portanto, Sonata Kreutzer, que é do Tolstói, e traz também 2 textos da mulher, Canção Sem Palavras e De Quem é a Culpa. Esse último, especialmente, é uma espécie de resposta da Sofia Tolstaia, da esposa do Tolstói, escrita para ele. Então, escrita como resposta a ele. Portanto, o interessante desta edição é você acompanhar os pontos de vista do homem, do Tolstói, que já eram conhecidos, e dar a voz para a mulher também falar, né? Aparece aqui a voz da mulher, não é tão comum, trazendo, é ficção,
mas ela traz o ponto de vista feminino do casamento, da infidelidade, das relações extraconjugais, do esforço para estar casada, etc. Então, esta edição, que se chama Tolstói e Tolstaia, é justamente isso, um diálogo que é conflituoso entre os dois. É ficção, mas é também uma chance da gente observar a importância de dar voz para autoras mulheres, né? Para enriquecer o nosso conhecimento, a nossa relação com o mundo. É ficção, é também diversão, mas é uma forma de pensar sobre essas relações. Fica aqui no Sopa de Letras a indicação Tolstói e Tolstaia, edição Carambaia, e tem também estudos, textos aqui de brasileiros que conhecem bastante de literatura russa para a gente entender melhor a importância desse embate entre Tolstói e Tolstaia. Lembrando aqui, o comentário foi para o livro Tolstói e Tolstaia, da editora Carambaia, e para ver as edições completas do Tempero da Notícia, você pode procurar no canal do Brasil de Fato, no YouTube, que tem todas as análises de Rodrigo Viana, sempre muito pontuais e semanais. Gente, é uma perguntinha aqui que, olha, vai deixar muita gente com água na boca, mas o assunto é importante. Você já provou o chocolate Terra Vista? Olha, eu posso dizer que é uma delícia. E digo mais, ele fica ainda mais gostoso quando a gente conhece a história. Digamos que o sabor se junta às sensações de direito à terra e produção agroecológica. Esse chocolate traz também o nome do local em que é feito, o assentamento Terra Vista, em Arataca, no sul da Bahia. E nessa semana, o Brasil de Fato lançou um documentário sobre essas histórias no YouTube. O filme conta como assentados e assentadas transformaram o local após a conquista da terra. O que antes era uma área de coronelismo dos chamados senhores do cacau foi reflorestado. As famílias construíram um verdadeiro exemplo de sustentabilidade ambiental, social, econômica nessas terras. E essa produção audiovisual é uma parceria com a Universidade de Califórnia, Santa Bárbara. A direção do filme é do nosso colega Pedro Strapassolas, junto com Noah Sickman, que é pesquisadora justamente da Universidade da Califórnia. O documentário traz então entrevistas inéditas com assentadas e assentados, incluindo alguns dos primeiros moradores da região. O filme mostra como se dá até hoje o processo de transição agroecológica no local. As trajetórias e reflexões dos membros da comunidade expõem uma agenda de conquista popular. Ela funde justiça social, soberania alimentar e restauração ecológica. O MST ocupou a fazenda no dia 8 de março de 1992 e, após 5 despejos, conseguiu conquistar, enfim, a propriedade para interesse social. Tudo isso contra os latifundiários e coronéis do cacau da região. O assentado Joelson Ferreira foi um dos entrevistados no documentário e ele lembra o momento da chegada ao local. A recordação destaca a resistência para a conquista da terra. Nós sofremos aí 5 despejos, muito violento, muita prisão, muita tortura, muito ódio da sociedade local e dos meios de comunicação. Nós chegamos aqui com 360 famílias, na sexta ocupação nós estávamos só com 28 famílias. Mas mesmo assim, na sexta ocupação, nós conseguimos conquistar essa terra. Em julho de 94, ela foi desapropriada e entregue a nós. Atualmente, 55 famílias em uma área de 904 hectares estão envolvidas na produção de cacau e chocolate. Os produtos que se destacam pela cadeia produtiva limpa, pela abordagem agroflorestal e também pela preservação ecológica. Desde 2000 até hoje, a comunidade recuperou 92%, exatamente 92% da mata ciliar do rio Aliança e 80% das nascentes. A assentada Tereza da Silva Santos lembrou e comparou o passado e o presente no local. Nessa época dos coronéis, eu era explorada, eu era escravizada e hoje eu trabalho para mim. Aqui, se nós somar tudo, aqui nós temos hoje aqui mais ou menos umas 450 ou 500 pessoas. Porque em cada casa tem 3, 4, tem 15, tem 2, tem 4, tem 5, tem 1. Então somando em geral e todo mundo
está sobrevivendo dessa terra e todo mundo alimentando dessa terra. Que anteriormente só pertencia só um, que era no tempo da escravidão. Gente, vale demais conferir essa produção, aproveita então. Depois, agora tá acabando o Bem Viver, então já corre lá pro YouTube do Brasil de Fato e vê esse documentário que é maravilhoso, é precioso. Divulgue ao máximo, que ele fala de um Brasil que é sim possível. E assim a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui. Amanhã estamos de volta a partir das 11 horas da manhã para o mundo inteiro nos ouvir pela radiobrasildefato.com.br. Logo depois, a nossa parceira RBA transmite o programa pela Grande São Paulo na 98,9 FM. Lembrando também que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber. O roteiro foi de Daniel Amir, o nosso Faz Tudo, que também trabalha na edição e produção do programa, ao lado de Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio e TV Moniz Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.